comentar com você neste vídeo sobre a contratação do Mano Menezes pelo Grêmio, gente. É isso. Bom, desvantagens e vantagens de fazer este vídeo, né? Bom, vantagem é difícil, né? Mas tem uma, né? Desvantagem qual vai ser? Vai ter muita gente me xingando aqui, né? Me xingando, falando da minha mãe, enfim, como costuma acontecer. Qual é a vantagem? A vantagem, que na verdade é uma grande desvantagem, passa pelo fato de que há pouquíssimos torcedores do Grêmio inscritos neste canal e que costumam ver vídeos deste canal. Nisto, vocês podem reclamar, mas vocês estão juntos com o arquirrival, o Internacional, porque tanto torcedores do Inter como do Grêmio não costumam ver muitos vídeos deste canal. Quando eu faço vídeo das equipes, não tem muita visualização, né? Não tem muito prestígio, não tem muito, enfim, empolgação, né? Eu não entendo muito porque você pode argumentar que você não faz muitos vídeos sobre o Grêmio. O problema é que este é um canal que aborda inúmeros clubes do futebol do Brasil. Aqui tem vídeo até sobre o Brasil de Pelotas, né? Porém, é um canal que também precisa, eu preciso sobreviver, né? Não dá para eu gastar muito tempo fazendo vídeos, em alguns casos, em que os torcedores simplesmente não assistem. Agora, quando os torcedores cobram, eu faço os vídeos, né? Então, qual é o ponto? Você se inscreve no canal, né? E se você quiser ter uma abordagem diferente daquelas que são feitas no Sul, né? São feitas no Rio Grande, em Porto Alegre e tal, na cidade do interior do Rio Grande e tal, você simplesmente pode, enfim, ficar cobrando, Josa, faça vídeos do Grêmio. Então, quando os torcedores cobram, eu faço vídeos, né? Então, eu tenho poucos torcedores inscritos e, além disso, poucos veem os vídeos, né? Razão pela qual tem poucos vídeos aqui sobre o Grêmio. Podemos mudar isso, porque é necessário, né, que a gente aborde mais o tricolor dos Pampas. Independente disso, há momentos em que eu preciso, mesmo sem demanda, mesmo que as pessoas não vejam os vídeos, mesmo que as pessoas não, enfim, me xinguem muito mais do que qualquer outra coisa, eu preciso, em alguns momentos, abordar o Grêmio, em virtude do gigantismo do Grêmio, do tamanho, da importância do Grêmio para o contexto do futebol brasileiro, para o contexto do futebol sul-americano, para o contexto do futebol do mundo, né? Então, de quando em quando, eu vou abordar o Grêmio, assim como também o adversário, que não vale a pena aqui ficar falando do adversário, né? Neste caso, mas eu também vou fazer vídeos do Grêmio. Reparem, estou com a camisa, inclusive, aqui azul, né? Podia utilizar um azul um pouco mais claro aí, mas é um azul, né? Aqui uma camiseta branca, então azul e branco, cores do Grêmio, né? Tricolor aí, tá aqui, ó, né? Aqui a cor da cadeira, né? Então, é isso. Vamos lá, gente. Não dava para continuar com Quinteiros depois da derrota humilhante para a equipe do Mirassol, né? Não tem condição. O problema, na verdade, de enfrentar uma equipe como o Mirassol é que o Mirassol é uma equipe configurada para lidar muito bem com equipes instáveis, né? Não é uma equipe brilhante, mas ela vai se dar muito bem contra equipes instáveis. O Grêmio era, sobretudo, uma equipe instável. O Grêmio sinalizava em alguns momentos, vocês podem discordar, tá? Mas eu olho para o jogo, né, e eu vejo coisas, né? Eu analiso, eu trabalho com isso. Sinalizava em alguns momentos algum tipo de evolução. Sinalizava que poderia haver uma evolução. Ao mesmo tempo, sinalizava uma tragédia, né? Sinalizava que as coisas estavam muito difíceis. E sinalizava, sobretudo, que algo que já é complicado com Quinteiros estava ainda mais complicado no Grêmio. O que eu estou falando aqui? Eu estou me referindo ao fato de que o Quinteiros costuma demorar um pouco para conseguir ajustar cada peça que ele encontra no elenco às suas ideias no esquema tático. Isso o leva também, muitas vezes, a ter erros de leituras na hora de fazer uma substituição. Muitas vezes ele erra na escalação da equipe e outras vezes ele erra também nas mudanças da equipe durante as partidas, né? Então, o que acontece neste caso é que precisa ter uma paciência muito grande para lidar com um técnico como Quinteiros, porque ele não é um técnico ruim, mas é impressionante que toda essa impressão que ele passa de ser um técnico muito abaixo, muito incompetente, como muitos falavam, burro, tal, essa coisa toda, muito disso se viu em todos os trabalhos do Quinteiros, inclusive quando ele chegou ao Vélez Sarsfield. A torcida do Vélez já não tinha mais paciência, e aí as coisas começaram a funcionar. E aquilo que aconteceu no Vélez foi algo que também aconteceu em outros lugares. Isso poderia acontecer no Grêmio? Até poderia, né? Agora, no Grêmio, eu digo, volto a repetir, né? Ele dava a entender que estava demorando ainda mais, né? A achar situações, achar soluções, né? Ou seja, essa capacidade, essa dificuldade dele de entrosar os jogadores, de adequar cada jogador com as suas características ao seu esquema tático, a demora que ele tem para fazer este trabalho no Grêmio parecia maior. E esta era uma das razões pelas quais
não era absurdo a sua demissão, né? Naturalmente, depois da derrota, como aconteceu inclusive para a equipe do Mirassol. Curiosamente, na carreira dele, no começo de vários trabalhos, também aconteceram derrotas bem parecidas. Mas Quinteiro já não está mais na equipe do Grêmio, né? Importa agora olharmos para o que está acontecendo. O Jaime fez James, na verdade, conduziu a equipe contra o Colorado no Grenal, né? E a gente já viu um Grêmio diferente, né? Eu até alertava a alguns amigos meus, né? De que esse clássico seria diferente. Teríamos um Grêmio diferente e teríamos também uma equipe do Inter diferente. Não somente em virtude do trabalho do auxiliar, mas também em virtude do quê? Em virtude do fato, né? De que quando um técnico sai, um efeito imediato passa pelos jogadores, pelo fato de que os jogadores, no jogo seguinte, tentam jogar muito para mostrar a todo mundo que eles não eram parte dos problemas ocasionados pelo trabalho do técnico anterior. Então, em geral, é como se o jogador se libertasse muito, ficasse muito mais à vontade. Isso não tem prazo longo, né? Mas costuma, num prazo curto, ter algum efeito positivo. Não foi somente, portanto, em virtude do comando do James, mas também em virtude de que tivemos este fato aí no clássico, né? Bom, e aí o Grêmio vai ao mercado buscar um técnico. A busca do Grêmio ao mercado é uma busca ridícula, né? Permita-me, né? Em virtude de que não há uma grande preocupação em investigar quais eram os bons técnicos que poderiam chegar ao Tricolor dos Pampas neste momento, né? Aqui no Brasil é muito difícil você encontrar técnicos adequados, né? Poderia ser um Tite que está pedindo quase 10 milhões para trabalhar nos clubes aí de futebol, achando que o Brasil é a CBF, né? Poderia ser um outro técnico, qual outro técnico, né? Só aqueles que já não entregam mais nada, que já estão se aposentando, aí do Sul, Celso Roth da vida e assim por diante. O Grêmio, infelizmente, fez a contratação de um técnico estrangeiro que não funcionou, que foi o Quinteiros. A distância. Pelo menos a distância. O que eu vejo é que, a despeito dos esforços das equipes para contratar técnicos estrangeiros, parece haver uma paciência muito pequena. Parece haver, e também há algumas escolhas que não são muito bem feitas, né? O adversário faz escolhas terríveis, né? Muito mais do que o Grêmio, né? Então, vai no mercado sul-americano, vai sempre pegar um técnico complicado. Por exemplo, se por uma razão, né, alguma razão, eu fosse consultado pelo Grêmio, eu não indicaria o Quinteiros. Dentre outras coisas, porque eu sei da dificuldade que ele tem para trabalhar. Agora, não precisava me consultar. Colocasse, né, a equipe aí de análise de dados, né, de desempenho, aí, o pessoal do Scout, para analisar o trabalho do Quinteiros. Isso não foi feito. Apenas se olharam para os números do Quinteiro no Vélez Sarsfield, tá? Então foi um técnico que fez um bom trabalho no Vélez, é o que importa, né? E aí as pessoas perdem de vista que há um contexto muito importante no Vélez Sarsfield, que também precisava ser compreendido, né? O contexto da chegada do Quinteiros, o contexto do tipo de jogador que ele tem, a mentalidade que existe no clube Vélez Sarsfield, tudo isso combinou, né, para que, circunstancialmente, o Quinteiro fizesse um ótimo trabalho no Grêmio, mas não era técnico indicado para o Grêmio. Uma vez contratado, era necessário, sim, dar um longo tempo, e neste longo tempo haveria muitos dos problemas que a gente viu, por isso eu não indicaria o Quinteiros. Bom, então faltou estudo, por certo que faltou estudo. Então parece gerar um trauma, né? Que é o trauma que, na minha opinião, acaba sendo gerado na cabeça dos torcedores, o que está correto. O torcedor tem o direito de ficar traumatizado, o torcedor tem direito a tudo. O torcedor é uma instituição, né? Enfim, sensacional do futebol, uma das melhores, né? É a instituição por excelência mais importante do futebol, que é o torcedor, né? Ele tem direito de analisar com fígado, com coração, com objetividade, com emoção. Ele tem todo o direito do mundo. Agora, profissionais precisam ser muito sérios na análise, né? Então veja, o torcedor tem o direito de ficar magoado e até traumatizado com um técnico estrangeiro. O especialista não, né? O profissional não tem, né? Porque deve entender também que o problema Quinteiro foi, né? Ele é apenas um técnico e os números dele sempre foram números um tanto quanto complicados, né? Ou seja, perder um técnico argentino não retirava do Grêmio, né? O direito, né? E até o dever, na minha opinião, de procurar um outro técnico argentino. Tá? O Grêmio lidou durante muito tempo com um tipo de jogo, né, oportunizado pelo trabalho do Renato Gaúcho, que era um jogo que, quando funcionou muito bem, de trama ali, sobretudo no campo de ataque, ou seja, campo de defesa dos adversários, né?
Por que o Grêmio não poderia fazer uma oferta para o Gago do Boca Juniors? Eu tenho informação, e é séria, de que o Gago está esperando uma proposta para sair do Boca, né? Eu acho que seria um técnico muito interessante e muito adequado, inclusive, a este elenco do Grêmio, tá? Não vamos buscar um técnico, vamos buscar quem está à frente dos nossos olhos. Então foram lá e buscaram o Mano Menezes, né? Pode dar certo. Mas pode dar certo até mesmo em virtude de que o Mano ele vai ser abraçado, né, pela comunidade gaúcha de novo, né? Ou seja, os dirigentes vão fazer o possível. Eu diria que no Grêmio nem havia boicote ao trabalho do Quinteiro, tá? Mas vão fazer o possível para que o trabalho do Mano dê certo, né? Dentre outras coisas, porque também é um técnico gaúcho, tem história com o Grêmio. Vale lembrar que ele já teve uma participação recente no Arquival e não funcionou, tá? Por que não funcionou no Inter e por que também não pode funcionar neste momento no Grêmio, tá? Não é que não vai funcionar, eu tô falando que é arriscado. Por quê? Porque o Mano é um técnico decadente, tá? Se você olhar para os últimos trabalhos do Mano, no Grêmio, né, no Fluminense, foi lamentável, gente. Foi de doer a alma. Um negócio assim, assustador. No Corinthians, piada. Ele sai do Corinthians com as pessoas rindo da cara dele, tá? Os jogadores riam do Mano Menezes, riam das coisas que ele falava, entendeu? Ria das bravatas que ele fazia no vestiário, tá? Ele sai do Internacional depois de um trabalho, assim, desastroso, gente. Um trabalho horroroso. Ele foi simplesmente humilhado no Al Nassr, tá? No Bahia, a mesma coisa. No Palmeiras, meu Deus do céu, no palmeirense quer ouvir o nome de qualquer um, menos o nome Mano Menezes. Poxa vida, tantos trabalhos ruins, o que indica para os dirigentes do Grêmio que o Mano vai fazer um grande trabalho no Tricolor. Eu não consigo entender isso. É impressionante, tá? Então, o que está acontecendo? Ele não, parece ter perdido a capacidade de fazer leitura de jogo. Ele virou um técnico extremamente defensivo, muito mais do que já era, tá? Eu conheço o Mano da época que ele era técnico do Corinthians, né? Eu apoiei o Mano na CBF quando todo mundo detonava o trabalho dele lá na CBF. Mas o trabalho do Mano, ele é impressionante, gente, como é decadente, sabe? É teimoso, muito teimoso, banca alguns jogadores que todo mundo reclama, né? É uma incapacidade de fazer uma leitura mínima da qualidade, mínima do que precisa mudar no jogo, né? Chega a ser assustador o que tem feito o Mano Menezes nos últimos anos. Então o Grêmio faz a contratação de um técnico que pode dar certo, mas o fato o pode dar certo também convive com o pode não dar certo. Você não pode se basear, por exemplo, em questões subjetivas. Você tem que se basear no trabalho do profissional nos últimos tempos, nas últimas temporadas. E o trabalho do Mano não sugeria. Ele sequer merece um grande clube novamente. Notoriamente, um clube tão importante como o Grêmio. Né? Então, acho que foi um erro muito grande. Tem de tudo para dar errado. Foi um erro absurdo da gestão. Absurdo. O Grêmio pode se complicar muito. Não estava bem na Sul-Americana, embora seja um grupo aí muito tranquilo. É absurdo com Quinteiro, ser Quinteiro, mesmo que fosse o Rames, absurdo não se sacrificar, não se classificar num grupo que tem Godoy Cruz, da Argentina, né? O Luquenho, do Paraguai, time pequeno, pequenininho do Paraguai, e o Graú, gente, que o Grêmio sofreu para ganhar do Graú do Peru. Pelo amor de Deus, né? Então veja, quanto o Graú, o Grêmio jogaria do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas ele vai dar esporro no jogador, aquela coisa toda e tal. Essa bobagem, né, que a gente sempre alimenta, né? Ele tem feito isso o tempo inteiro em vários lugares e não tá funcionando. De qualquer maneira, uma vez contratado, tô aqui na torcida para que dê certo, gente. Tô aqui na torcida para dar certo. Essa análise não é feita em cima do que vai acontecer. Eu tô falando que ele pode não dar certo. Eu não tô falando que não vai dar certo. Eu jamais poderia falar, não vai dar certo no Grêmio, ou vai dar certo no Grêmio. A análise tem que ser baseada em cima dos trabalhos anteriores do técnico. E a partir daí fazer uma indicação do que pode acontecer, mas não do que vai acontecer. Então, nesse sentido, eu diria para vocês, a partir do momento, eu vou torcer muito para que dê certo, até para que essa análise ela fique sem muita validade, tá? Agora, evidentemente que é uma temeridade a contratação de um técnico como o Mano Menezes, gente. Um dos mais decadentes técnicos do futebol brasileiro da atualidade. É isso, gente. É isso.